Existem os processos e as ações individuais que interferem no processo. Vamos falar de pessoas com Fernando Gabeira. Gabeira, Lula para você, quer dizer, que personalidade é essa? Qual a psique né, do presidente que você conheceu e mesmo à distância? Qual é a sua análise? Olha, eu conheci um Lula que era interessado em mudar o Brasil, que era emocionalmente ligado às pessoas mais pobres. Mas o Lula que eu vejo hoje beijando a mão do Jader Barbalho, comparando o Nilton Cardoso a Pelé, comparando a si próprio com Cristo, sonhando com fechar o Congresso, é uma caricatura do que eu vi. Mas por quê? Onde você acha que aconteceu? Foi o poder inebria, pode ser isso? Chega a ser o poder, você... Talvez o poder revele, eu estava equivocado. Ou não conhecesse profundamente? Não, eu estava equivocado. E José Dirceu? José Dirceu é uma pessoa interessada no poder, né? Que gosta de concentrar o poder e que tem esse sonho de concentração do poder. Ele, para que você tenha uma ideia, houve um momento que ele tinha 50 grupos de trabalho sobre os cuidados dele. Eu até falei, ele era o tio Patinha dos grupos de trabalho, entende? Ficava com aqueles relatórios na piscina e não acontecia nada, né? É só isso, uma pessoa obsessiva com o poder. Mas ele é outro também que se revelou no poder, porque, seu exemplo, ele foi para a luta armada, lutou contra a ditadura, ajudou a construir o PT. É verdade que em dada altura começou a ser criticado por também assambarcar muito poder dentro do partido, mas ele também se revelou no poder central? Eu não sei porque eu não tinha conhecimento sobre ele antes, eu não o acompanhava. Nunca fomos amigos, nunca houve assim, nenhum interesse recíproco, entende? Então, o que eu vi do Zé Dirceu é um homem obcecado pelo poder, né? Aliás, eu até mencionei isso uma vez que ele disse assim, eu não sou arrogante, e houve uma risada na Câmara dos Deputados, uma risada no plenário, uma risada nos corredores, estava sendo irradiado, tudo. Eu pensei assim naquela tragédia grega, né? Onde o coro mostra realmente a realidade. O coro estava mostrando a realidade de uma pessoa que foi engolida pela sua própria arrogância, seu orgulho. E o príncipe da sociologia, Fernando Henrique? É uma pessoa interessante, é um homem inteligente, interessado no Brasil e que fez um governo, no meu entender, medíocre, né? Ele talvez não tenha ousado muito, porque o Fernando Henrique estava tão satisfeito em ser presidente da República, tão entusiasmado com aquela situação. E por 2 mandatos. É dessas pessoas que, sabe, você sente que ele estava vivendo alguma coisa e queria botar na parede assim que saísse. Então ele não ousou, para ele ter chegado ao governo, ter sido presidente, já bastava, já era uma experiência maravilhosa. Como visitar a rainha, andar pelos corredores do Palácio de Buckingham, isso para ele foi uma maravilha. Então ele era um professor universitário, muito inteligente, mas deslumbrado com o governo de uma maneira mais benigna do que a do Lula. E o senador Antônio Carlos Magalhães, ele, na sua opinião, é mais que um coronel? Eu acho que ele é mais que um coronel. Ele é um homem que tem um conhecimento das coisas. Ele é um homem corajoso, né? Ele tem conhecimento das coisas, mas ele é um homem também que muito querido na Bahia e que possivelmente tentou transplantar para a sua visão nacional, para as suas relações, aquele poder que ele tinha na Bahia, né? Isso talvez tenha sido o grande equívoco dele. Não vê o Brasil de uma forma diferente, como ele via a Bahia. Mas é um homem inteligente, talvez mais que isso, um homem que conhece os outros, ele sabe quem é quem ali, mas vive um processo agora de declínio na Bahia, né? Possivelmente de declínio também em escala nacional. Falar um pouco de um político mais conhecido no Rio de Janeiro, menos um pouco no Brasil, mas que de vez em quando acaba interferindo na política nacional. Antony Garotinho, qual a sua impressão? Eu acho que é um populista, né? Um populista de esquerda, um homem que procurou, num certo momento, através de políticas sociais, fixar o seu poder, acoplou essas políticas sociais a uma visão religiosa, não é? Então ele hoje é um político populista religioso e um tipo de político que
tem a sua base, mas que não consegue mais impressionar a sociedade no conjunto. Hoje você diria que o mundo está fragmentado? O Papa Bento XVI, por exemplo, qual é a impressão que você tem dele? Ele detém, como todo Papa da história, uma influência grande sobre o mundo? Eu acho que não. O Papa Bento XVI detém uma influência no mundo latino, no mundo do terceiro mundo. Mas o mundo anglo-saxônico é muito crítico em relação a ele. Essa última intervenção dele, colocando essa frase sobre os muçulmanos num discurso, foi uma intervenção desastrosa. Não é a intervenção de quem se diz bélica, interessado. Não é a intervenção de quem se diz interessado no diálogo internacional. Ele não compreendeu, talvez, a gravidade e a delicadeza das relações religiosas no mundo de hoje e não contribuiu com o discurso dele. Então, eu acho que ele é um intelectual, é um homem culto, mas que não teve a habilidade que um Papa precisava ter naquele momento. Ribeiro, olhando para trás na existência, as opções de cada um, as suas pessoais, você ser proibido de ir nos Estados Unidos, faz diferença para você? Faz diferença porque eu sou uma pessoa interessada nos Estados Unidos. Eu tenho talvez uma relação com a cultura americana mais intensa que o presidente Bush, né? Eu leio as revistas americanas, eu gosto do cinema americano, gosto do teatro americano, gosto da dança americana. Então eu sou uma pessoa interessada na cultura americana. Mas os Estados Unidos são um país aberto. É possível você ter mais informações sobre os Estados Unidos do que uma pessoa que vive lá sem poder entrar nos Estados Unidos. Então eu me mantenho extremamente informado sobre os Estados Unidos, acompanho tudo que eu posso acompanhar lá, mantenho uma boa relação agora com os embaixadores. A embaixadora que partiu, nós tivemos um diálogo construtivo na sua ida. O embaixador, o último embaixador, quando ele ia à Câmara dos Deputados, nós fazíamos um debate geral sobre a política no mundo. Eu sou da Comissão de Relações Exteriores, esse lado oculto no Brasil, porque não se reconhece ainda a política internacional como um dado interessante, mas é praticamente o meu trabalho maior na Câmara dos Deputados, que fica escondido. E eu, cada vez que ele vai lá, nós passamos em revista as posições do Brasil, as posições dos Estados Unidos. E eu acho que esse relacionamento, agora o Clifford Sobel, que chegou, eu acredito que deve continuar com ele. E os Estados Unidos, apesar de não ir aos Estados Unidos, continuarei acompanhando e tenho uma visão dos Estados Unidos diferente. Para mim, os Estados Unidos não são o grupo que dirige a Casa Branca. É um país muito mais complexo, muito mais rico e muito mais interessante do que os capiaus que estão lá controlando o governo. E para fechar, Gabeira, você acha que o Brasil deveria ter uma posição mais aberta, mais clara, mais pública, mais global, sobre a situação do Irã agora, em relação ao urânio, com relação à Coreia do Norte, que também fala em armamento mais pesado, atômico? Qual é a sua A minha posição tem sido a de cobrança cada vez maior de que o Brasil esteja no mundo. O meu trabalho nos últimos tempos que apareceu um pouquinho, porque a política internacional que apareceu foi exatamente o monitoramento da participação do Brasil na salvação dos libaneses brasileiros que estavam na Guerra do Líbano. Eu trabalhei muito para que o Brasil tivesse uma posição. Lamentei que os candidatos a presidente não mencionassem o assunto, né? Porque não dá votos, talvez, mas nós temos aqui 8 milhões de libaneses, o dobro da população libanesa lá. Também procuro levar o Brasil à tomada de posições sobre a Bolívia, acompanhei, né? Acompanho a questão nuclear muito claramente, sou a favor do Tratado de Não Proliferação, é uma das minhas defesas lá. Ontem fiquei satisfeito que o Brasil ia pedir ao Ministério das Relações Exteriores que lançasse uma nota desaconselhando a Coreia do Norte a fazer as suas experiências nucleares. E o Brasil fez isso. As minhas relações com o Itamaraty e com as Forças Armadas são boas relações. Às vezes, a minha relação com o governo azeda completamente, mas com essas duas instituições, apesar das divergências,
eles têm um comportamento de Estado. Tem gente inteligente também, né? E um comportamento de Estado. Né? Tanto as Forças Armadas como o Itamaraty me recebem e dialogam comigo com completa tranquilidade. Tá certo. Obrigado, Fernando Gabeira, e obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima entrevista. Até lá.